Olá, personas, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula da série Polinômios, Conceitos e Operações. Esta é a aula 11 e se trata de grau de um polinômio e polinômios com uma só variável. Quanto ao grau de um polinômio reduzido, não nulo, é dado por seu termo de maior grau. Olha só esse exemplo aqui, ó. Temos o polinômio a ao quadrado x menos 2a quarta x ao cubo mais 10a ao cubo x quadrado. Este polinômio aqui, ele é do sétimo grau. Por que ele é do sétimo grau? Olha só, nós temos aqui, ó, qual é o grau deste polinômio? Lembra das aulas iniciais que nós vimos o grau de um monômio? Nós somamos o expoente das variáveis. Todos os monômios aqui têm a variável a e x. Então, aqui fica 2 mais 1, 3, terceiro grau. Aqui nós temos 4 mais 3, 7, sétimo grau. Só conto os expoentes das variáveis. E aqui, 3 mais 2, 5. Então, aqui do quinto grau. Então, esse monômio é do terceiro grau, este monômio é do sétimo grau e este monômio é do quinto grau. Qual é o grau, então, deste polinômio? Vai ser considerado o monômio de maior grau aqui, ó, que determina o grau desse polinômio. Então, este polinômio é do sétimo grau. Só que também, nós podemos verificar o grau de um polinômio reduzido em relação a uma determinada variável. Por exemplo, aí o grau vai ser dado pelo maior expoente com que a variável considerada aparece nos termos não nulos do polinômio. Então, por exemplo, aqui, ó, temos esse exemplo. Este polinômio x quadrado y mais 2x ao cubo y à quarta. Podemos dizer o seguinte, ó, vejam que são dois monômios, então é um binômio, cada um tem x e y aqui como variável. Eu posso dizer que é do terceiro grau em relação à variável x, ó. Tá vendo que o x ao cubo é o de maior grau em relação ao x quadrado? Então eu verifico daquela variável lá, qual tem o maior grau. Então eu vou verificar a variável x, qual tem o maior grau? Tem o x quadrado, x ao cubo, então é 3. Então ela é do terceiro grau em relação à variável x. E se eu quiser considerar a variável y, aqui é do primeiro grau, não tem nada, então é 1, e aqui é do quarto grau. Então vale a que tem maior grau. Então eu digo que este polinômio é do quarto grau em relação à variável y. Agora, vamos verificar aqui polinômios com uma só variável. Aí são mais tranquilos de relacionar o grau, tá? De verificar o grau. Olha só esses polinômios reduzidos. X quadrado mais 5x menos 8. Eu posso dizer que são reduzidos porque não dá mais para somar os três monômios aqui. Então eu tenho 3 monômios ficando como trinômios. No caso, um trinômio. Aqui também, ó, veja que são 4 monômios diferentes. Então eu não consigo somar. Só consigo somar monômios quando são semelhantes. Então fica um polinômio acima de 4, acima de 3, então não tem um nome definido. É um polinômio qualquer. Tá? Então esse reduzido aqui, ó, eu posso dizer, ó, qual é o grau deste polinômio. Vejam que tem a mesma variável. Então eu considero o maior expoente. Então este polinômio aqui é do segundo grau. Aqui é a mesma variável, tá vendo? Então, este polinômio aqui, este outro, é do terceiro grau. E também é costume escrever polinômios com os termos em ordem. Mas que ordem? Ordem decrescente em relação aos expoentes. Então, por exemplo, aqui, ó, 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 4x mais 3. O maior grau é 3, então é um polinômio do terceiro grau. E vejam que, em relação aos demais expoentes, está decrescendo, ó, 3, 2, 1. E veja que aqui não aparece nada, mas é
na realidade seria x elevado a zero. Mas, quanto vale x elevado a zero? É 1. Então, é 3 vezes 1, 3. Por isso que não precisa aparecer a variável aqui. Tá? Mais para frente vocês vão ver que nós vamos chamar esse termo aqui de termo independente. Este outro polinômio, ó, do quarto grau, e veja que os expoentes estão decrescendo aqui. Ó, 4, 3, 2, 1, seria x elevado a zero. Como é 1, não precisa aparecer. Tá? Então, quando um polinômio está assim ordenado, ó, certinho com os expoentes aqui, em consecutivos, tá vendo? Ó, 4, 3, 2, 1, 0, não está faltando nenhum expoente, está de forma consecutiva. Então eu digo que ele é um polinômio completo. O inverso também é verdadeiro. Ó. Se por um acaso faltar algum expoente aqui, então vai ser um polinômio incompleto. Então, quando não aparece uma ou mais potências da variável x, nós dizemos que o polinômio está incompleto. Neste caso, como ele está incompleto, o que não aparece quer dizer então que os coeficientes dos que não aparecem são iguais a zero. Olha esse exemplo aqui, ó. X ao cubo menos 4x mais 3, ele é incompleto e pode ser escrito na sua forma completa. Ó. Eu posso escrevê-lo na forma completa, que também é chamada de forma geral. X ao cubo, aí quem vem imediatamente após x ao cubo de ordem decrescente é o 2, então não tem. Então quer dizer que é zero aqui, tá vendo? Ó, 0 vezes x ao quadrado. Qualquer número vezes zero é zero. Ó. Aqui é nulo, é um termo nulo. Mas é só porque eu quero observar, ver a forma completa. 3, 2 não tem, então tá aqui. 1, tá aqui. Ok, tem. E o que não tem nada, que seria o zero, o expoente zero, tá aqui. Tá bom? Então essa é a forma geral. Este outro polinômio incompleto, ó, vejam que o expoente 4, cadê o 3, o 2 e o 1? Não tem, então ele é incompleto. Mas se eu quiser escrevê-lo na forma geral, no lugar do que está incompleto, eu coloco o zero no coeficiente. Ó, x à quarta mais 0 vezes x ao cubo mais 0 vezes x quadrado mais 0 vezes x. Tudo isso aqui é nulo. Mas eu quero saber, eu quero ver como ele é completo. Mais 7. Essa é a forma geral. Vamos agora a alguns exercícios aqui. Ó. Temos este primeiro. Escreva o polinômio 8 menos 6x ao cubo menos x mais 9x à quarta menos x à quinta mais 5x quadrado na forma ordenada e dê o seu grau. Então nós vamos ordenar aqui, ó. Lembra qual é a ordem que nós vamos seguir? Em relação aos expoentes, em ordem decrescente. Qual que tem maior grau aqui? É o x elevado à quinta. Então ele vem primeiro. Então vai ficar menos x elevado à quinta. Decrescendo então, aí 4 mais 9x à quarta, eu vou sublinhar aqui para dizer que já fizemos aqui. Terceira, então menos 6x à terceira, quadrado, mais 5x quadrado, expoente 1, está aqui, ó, menos x, e que não tem x é o 8. Veja que nesse caso, todos os monômios são diferentes. Se por um acaso tivesse monômios semelhantes, eu teria que somar primeiro, juntar primeiro esses semelhantes, para depois ordenar, tá bom? Então está aqui, este é o polinômio, os expoentes 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá bom? Ele está ordenado. Agora, qual é o grau? O grau é dado pelo maior expoente. Então, a resposta, isso aqui é do quinto grau. É um polinômio do quinto grau. Observe agora esse segundo exercício aqui. Ó. Qual é o polinômio reduzido que expressa a área da figura a seguir? A figura toda aqui. Ó. E ela já está separada em área 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos aqui dois quadrados, x lado x, lado x, e 3 retângulos. Então, fazendo aqui, ó, área 1, lado vezes lado. Então, x vezes x,
que é igual a x quadrado. Repete a base, somos expoentes. Área 2. Aqui, ó, essa base vale quanto? Ó, tá vendo? Ângulo 90 graus, vai subindo aqui, vale x. Aqui também é x, mesma coisa. Então vai ficar, vamos colocar em ordem o A primeiro, A vezes x, que é AX. Área 2, AX. Área 3, eu tenho o A aqui, ó, tá vendo? Nesta base, e a altura é x, ó, mesma coisa aqui. Altura é x. Então, A vezes x também. Então, essa figura 2 tem a mesma área da figura 3, que é AX. Qual que é a área 4? Área 4. A, e aqui também a altura é x. Então, A vezes x também. Então, esses três retângulos têm a mesma área. E o quadrado, a quinta figura, área 5, x vezes x, que é igual a x quadrado. Eu quero a área da figura toda. O que eu vou fazer, então? Eu vou adicionar. Então, vai ficar x quadrado com mais... Já vou somar aqui os semelhantes, ó, colocar junto, x quadrado mais x quadrado. E aqui, ax mais ax mais ax. Soma de monômios, eu somo só os coeficientes. Eu tenho 2 vezes o x quadrado, então 2x quadrado. E aqui, quantos ax eu tenho? 3ax. Pronto, e já está na forma reduzida. Veja que o expoente 2 da parte literal x está aqui, ó, 2, 1. Então, eu posso dizer também que ele é do segundo grau em relação à incógnita x. Tá aí resolvido. Tá legal? Forte abraço, até a próxima!